Vamos lá, então a gente tem um projeto novo, a gente tem uma ideia nova, vai criar alguma coisa nova e qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente tem essa euforia toda, né? A gente fica nessa ansiedade de criar alguma coisa e tal, geralmente a gente vai lá e procura alguém para falar, né, sobre o que a gente quer fazer, quais são as nossas perspectivas do que a gente quer fazer, a gente quer contar e compartilhar aquilo com alguém, né? E geralmente a gente vai lá procurar um amigo, um parente, um familiar ali para comentar. Geralmente é aquela pessoa mais próxima, né? E eu já fiz muito isso daí. E eu só fui perceber, e ó, nem é essa questão de tipo assim, lendo, porque assim, quando a gente lê os livros de autoajuda, todos esses livros que falam sobre isso daí, a gente acaba percebendo mesmo e até conversando com um psicólogo, não sei, eu nunca fiz análise nem nada disso, mas a gente acaba tendo essa noção, sabe? Mais fácil. Eu já não tinha nem acesso, né? Eu não seguia ninguém que falava sobre o assunto e não lia nenhum livro também que falava sobre o assunto. Então, não tinha ninguém próximo de mim que podia falar sobre isso. Então, o que que eu fazia? Simplesmente eu achava que era natural você ter uma pessoa, ou duas, ou três, ou 10 pessoas, sei lá quanto fosse, conhecidos, que você chegasse ali e falasse. E cara, eu tinha a ingenuidade de achar que todo mundo torcia pra felicidade de todo mundo. Por incrível que pareça. Eu acho que até há uns 4, 5 anos atrás, eu pensava dessa maneira, né? Ah, todo mundo, Cândido, você tá falando que todo mundo, você achava que todo mundo. Não, mas as pessoas próximas, né? Familiar, pessoas da família, sabe? Então eu achava que essas pessoas, elas torciam pra você. E até eu começar a ir percebendo por mim mesmo, assim, que não. E que não rolava, cara. E que essas pessoas faziam coisas que eu ficava pensando, você falava, meu, será que elas realmente elas torcem pro sucesso? E o pior de tudo é perceber que é só no final, quando você, tipo assim, quando deu tudo errado, que você percebe que, tipo, putz, velho, é por isso, por aquilo. E aí você acaba, tipo, tendo acesso que nem as redes sociais, as pessoas que falam sobre o assunto, a psicólogos e tudo mais, que, ó, se você tem pessoas assim, tal, se você tem pessoas que do seu convívio, né, que você comenta muito sobre, às vezes as pessoas podem e vão fazer isso, e eu sou a prova de que muitas pessoas, elas, não sei se consciente ou inconsciente, elas vão lá e, tipo, te dão alguns conselhos que, cara, nada a ver, sabe? Vamos supor, você fala assim, ah, eu tô a fim de abrir uma pizzaria. Putz, eu vi que bastante gente, cara, eu tenho um amigo, fulano, que tem uma pizzaria. E ele fala que não dá certo, que ele não consegue sobreviver. E eu tenho pessoas que já falaram isso pra mim. Eu falo assim: ah, eu vou abrir um negócio, tipo, eu vou abrir alguma coisa relacionada ao iFood. A gente, cara, e você estudar sobre isso, a gente sabe que é muito difícil, que tem. Mas assim, se fosse uma coisa que te levasse sabe, na merda toda, né? Falando português claro, a gente sabe que provavelmente não ia existir pessoas fazendo isso daí, sabe? Mas existem pessoas que fazem. Então eu peguei e comecei a prestar mais atenção nisso, sabe? Mas comentava, meu, eu tinha banda, cara. Eu tinha banda. E aí, pô, fazia uma música daqui e dali. E eu percebi que uma época que eu tinha banda, fazia um rock and roll ali e tal, o que que acontece? Eu não comentava com as pessoas. Simplesmente eram as pessoas que conviviam ali que viam, né, o processo todo. Mas parentes, eu não comentava. E eu vou falar um pouco, em alguns vídeos que eu vou publicar aqui, eu vou falar sobre isso. Por que que eu falo parente? Parente eu incluo irmão, eu incluo tio, eu incluo todo mundo que não tem nada a ver com, sabe, com você ali. Às vezes a pessoa só tem o seu sangue. Às vezes a pessoa ela só tem a sua genética ali. Às vezes pode ser filho da mesma mãe, pode ser filha da mesma mãe, pode ser primo, pode ser, mas ele é simplesmente uma pessoa estranha, né, ali que tem o teu sangue. Às vezes um estranho, e eu sou a prova viva disso porque aconteceu muito comigo. Às vezes um estranho ele
cara, ele te impulsiona, ele te dá ideias que te fazem crescer e que te fazem enfrentar coisas que você fala assim, cara, eu não consigo. Ele fala, não, consegue, vai lá e tenta, vai lá e faz que você consegue. E você não tem isso dentro da sua própria família, né? Então, por que eu tô dizendo isso? Porque muita gente quer começar alguma coisa, ou até já começou, né? E acaba cometendo esse erro, sabe? De falar com essas pessoas. E o que que essas pessoas podem fazer que vai fazer você talvez não ter sucesso naquilo que você vai fazer? Elas simplesmente vão te distrair. É aí que eu volto a falar. Eu não sei se consciente, depende, cada caso é um caso, tem gente que faz isso consciente sim, mas cada caso é um caso. Então, ela vai olhar pra você e vai falar assim: "Cara, tem uma outra alternativa. Eu acho que é melhor você fazer dessa maneira". Porque tem muita gente que não quer o teu sucesso. Tem muita gente que não quer que você tenha sucesso. Entendeu? Então elas vão acabar te colocando coisas, empecilhos, te distraindo, falando de coisas mais negativas. Você fala, poxa, eu tô com um projeto de escrever um livro, né? Então essa pessoa vai falar, ah, tá, mas e aí, com qual tempo você consegue fazer isso? Com que tempo você vai ter para você escrever um livro se você trabalha assim, assim, assado? Ao invés de ela pegar e te dar alternativas que possam fazer com que você faça isso com mais produtividade e tal. E com mais facilidade, né? Então, às vezes ela tem mais conhecimento até do que você. E ela usa isso pra, sei lá, te... Ah, Cândido, mas, cara, isso daí é uma teoria, é conspiratório. Eu gostaria que fosse, mas não é. Não é uma teoria, não é conspiratório. Isso existe. Ah, mas por quê? Porque tem muita gente que não suporta. Não é que não é a pessoa não quer te ver mal, muitas vezes. Não é que ela quer o seu mal, né? Ela só não quer ver você melhor do que ela. E pode até ser uma, sei lá, pode até ser um clichê, assim, uma frase meio que de internet. Mas é verdade, cara. Tem gente que não quer ver você bem, não. Pode até querer, falar assim, ah, eu quero ver a pessoa bem. Tanto faz. É igual você, vamos supor assim, eu posso dar um exemplo. Você não quer ver seu vizinho, as pessoas do teu lado, mal. Mas você não tá muito aí pro que ela tá fazendo, não. E tem gente que tem muito isso. Eu desconheço, mas eu já vi pessoas falando assim, com um olhar de desprezo quando uma pessoa conquista algo, um vizinho, sabe? Ele não quer ver aquela pessoa melhor. Nossa, fulano ficou melhor, tá vendo? É, poxa, o que que será que tá fazendo? Comentários do tipo, aquele cara tá vendendo alguma coisa ilícita? Aquela pessoa tá fazendo isso pra tá conseguindo aquilo? São comentários de pessoas que não, sabe, não quer ver assim a pessoa subindo, ela não vê o trabalho daquela pessoa. Então, assim, eu tenho um outro canal aqui no YouTube, sabe? E poucas pessoas assim do meu convívio sabem que eu tenho. E eu procuro não compartilhar quando eu crio esses tipos de coisa, por dois motivos. Um, porque essas pessoas elas acabam gerando bastante expectativas e acaba meio que te pressionando, né, a falar assim, aí, está dando resultado? E aí, essas pessoas realmente são aquelas pessoas que querem, né, que estão ali do teu lado, né, elas ficam ali lado a lado com você. Mas tem aquelas pessoas que gera aquela energia ruim, que põe aquela atmosfera que, cara, que quando você começa a fazer alguma coisa, parece que meu negócio não anda, parece que vai para todo mundo do teu lado, mas para você não funciona. Aí você fala assim, cara, o que que eu tô errando? Aí você vai, ajusta todos os detalhes, seja lá no que for, no que você estiver fazendo, você ajusta tudo, tudo, você, sabe, coloca tudo e, cara, e o negócio não vai, e você não entende, por mais técnico e por mais que você entenda daquilo que você está fazendo, você percebe que o negócio não está funcionando, que o negócio não está indo, sabe, que a coisa toda não vai. E aí você para e pensa, por que será? Às vezes é só uma questão de energia das pessoas que estão ali, né? E é muito difícil de você identificar, principalmente quando está muito próximo da gente, principalmente quando essas pessoas elas estão muito no nosso ciclo.
é muito difícil de você identificar porque elas vão bater nas suas costas, vão falar que elas te amam, elas vão falar que elas querem o teu bem e muitas vezes elas vão falar pra você que se você precisar delas, pode contar com elas. Mas é difícil de você saber se elas vão te sabotar ou não. É muito fácil você saber quem não gosta de você. É muito fácil você saber quem quer te ver na merda, tá? Mas é muito difícil de você saber essas pessoas que elas vivem nas sombras, sabe? E essas são muitas vezes aquelas que estão próximas. E eu não tô falando, ah, todo mundo que tá próximo de mim acontece. Não, óbvio. Tem muita gente que quer ver sim. E eu acho muito raro isso. Que vai aplaudir de pé a sua vitória. E daria tudo para que você pudesse chegar o mais longe possível. E aí, só para a gente terminar aqui, quando eu falo de chegar longe, quando toda vez que eu falar nesse canal aqui de sucesso ou de coisas do tipo, eu não tô falando de coisa material. Eu não tô falando de é, carro, de casa, de, sabe, de viagens e tal. Eu tô falando de estar bem consigo mesmo, de estar bem, sabe, de estar confortável. Porque muitas vezes você compra um tênis caríssimo e coloca no teu pé e ele pode te doer o pé, sei lá, e você, para manter aquela postura e fazer o que todo mundo faz, eu tô dizendo conforto mesmo, né? De você estar bem, de você estar bem com a sua mulher, com o seu esposo, ou enfim, com a sua família ali, né? Ter as pessoas que, como um alicerce, né? E estar bem de espírito, ou seja, parece bem clichê, né? Mas a gente vai falar de paz de espírito, né? A pessoa poder deitar, por mais que ela esteja é, numa casa simples, numa cidade simples, né? Ela não esteja assim no luxo, porque a gente sabe que tem um monte de gente no luxo e que, cara, infelizmente elas não conseguem nem dormir, né? Com N problemas. E muitas vezes elas têm grana. Mas não é sobre dinheiro. É sobre você estar feliz. É sobre você estar bem, né? Então, assim, às vezes você tem um projeto e o projeto às vezes é mais simples do mundo. Guarde para você, né? Construa e assim que você trilhar esse caminho e que você chega lá, aí tudo bem, é óbvio. Acho que é inevitável as pessoas ficarem sabendo que você trilhou aquele caminho, mas você já trilhou, você já conseguiu chegar lá. Então é mais fácil você segurar, e eu sei que é difícil, é muito difícil, cara, porque você vai segurar toda essa coisa, toda essa euforia, mas sei lá, dá um jeito, escreve, cria um canal, faz que nem eu tô fazendo aqui. Você cria um canal e fala sobre as coisas que você tá fazendo. Ah, mas você tá falando pra não falar pra ninguém. Cara, é muito difícil um vídeo daqui do YouTube, talvez do Instagram ou do TikTok ou de outra rede social, chegar numa pessoa que você conhece. Do YouTube é muito difícil. Você criou uma conta nova ali e tal. Mas é só uma ideia, tá? Não é uma coisa que você pode criar, assim, seja lá qual for o seu projeto, seja uma viagem, seja uma construção do negócio, vai projetando e só mostra depois que realmente, assim, funcionou. Porque às vezes a gente cria aquela expectativa, conta para as pessoas e às vezes acaba não dando certo e é por isso que acaba não dando certo, porque a gente contou. Pode ser que muitas vezes é a energia negativa, é aquela inveja, tá? Dessas pessoas. E às vezes isso vem do mais próximo que a gente, sei lá, pode imaginar, né? Que a gente, quer dizer, vem do mais próximo e às vezes a gente nem imagina que essas pessoas que têm essa energia negativa ou têm esse tipo de inveja está próximo da gente. E a inveja nem sempre é porque você tem carro, ou porque você tem casa, ou porque você tem apartamento. Às vezes não é sobre a questão material, né? Às vezes o seu simples jeito de andar, às vezes a simples sua postura, a forma como você fala, a forma como você se relaciona com as pessoas, ou às vezes até como a forma como as pessoas falam de você,
E isso às vezes cria nas pessoas aquela inveja, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, cria e põe o seu negócio para funcionar, põe essa estrutura toda, essa ideia que você tem para você fazer sucesso, mas só conta para as pessoas necessárias. Só fala com as pessoas necessárias. Não fala para mais ninguém. Quais são as pessoas necessárias? São aquelas que vão sangrar junto com você, que vão suar junto com você, que vão estar ali e vão trabalhar junto contigo. Porque se não for essas pessoas, eu acho que as outras não têm necessidade nenhuma de saber. Então, você vai fazer sucesso, e assim que você fizer sucesso com isso, né, você chegar lá, atingir o seu objetivo, falando de sucesso, de atingir o seu objetivo, é bem provável que essas pessoas vão saber, porque muitas coisas vão mudar nesse caminho. Então, o que eu aprendi hoje, aos 42 anos de idade, é que você precisa segurar mais para você poder ter sucesso. Então, é isso aí. Valeu. Tenha uma boa noite, porque aqui já é de noite. E eu gravo o próximo vídeo aí. Vamos ver qual que vai ser o próximo assunto. Valeu.